Sejam bem-vindos a mais um episódio do Index Cash. Eu sou o Renan, CEO da IndexMed. Hoje vamos explorar um tema essencial para o sucesso corporativo: a saúde mental no trabalho. Com a prorrogação das novas obrigações da NR1 para maio de 2026, agora temos uma oportunidade incrível de ajustar nossas práticas. Neste episódio discutiremos como a gestão da saúde e segurança não só cria um local de trabalho mais produtivo e acolhedor, mas também transforma a vida dos colaboradores, promovendo bem-estar e satisfação. Prepare-se para insights que podem fazer uma diferença real no dia a dia da sua empresa e na vida das pessoas. Fala pessoal, sou o Leandro, CSO da IndexMed. É um prazer imenso apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é CEO da RH-Med, uma das maiores empresas brasileiras no setor de saúde ocupacional, e também preside a GSSO, Associação de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional, que promove ética e qualificação no setor de saúde e segurança do trabalho. Engajado em práticas de ESG, liderou a RH-Med na adesão também do Pacto Global na ONU, impulsionando iniciativas de inclusão, sustentabilidade, diversidade, equidade de gênero e combate ao preconceito. Tem uma trajetória executiva impressionante, já tendo sido diretor da Vale e atuado em empresas como a Lafarge Brasil, Unilever e a Shell. Graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ, possui um MBA empresarial pela Dom Cabral e completou sua formação com cursos no IMD, MIT e Harvard, focado em cultura e saúde. Ele está aqui para compartilhar com a gente insights valiosos sobre saúde ocupacional e transformação positiva no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo, Antônio Martim. A palavra é sua. Muito obrigado, Leandro. Bom dia. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente para a gente falar de um tema tão relevante que é a saúde mental e como que as organizações, as empresas podem contribuir para esse tema. É um tema que eu vejo que está em ebulição na sociedade, A gente vê vários episódios que, às vezes até tristes, de crianças suicidando em escolas por questões de bullying, Então, não é um tema que está só, acho que focado na corporação, Acho que tem que ser, de fato, uma preocupação de todos nós como sociedade de como endereçar as questões de saúde mental de uma maneira mais saudável, mais sustentável e que, de fato, a gente consiga impactar a sociedade de pessoas para evitar esse tipo de situação. Bacana, Antônio. Antônio, fala um pouco para a gente da sua trajetória profissional, um pouco aí dessa carreira, como você chegou também no segmento de saúde e segurança do trabalho. E a gente queria saber mais um pouco sobre o movimento, Mente em Foco, que foi bem interessante, o grande case, que você participou. Para iniciar, assim, a minha carreira ela se iniciou na Shell, que é uma empresa que atua no setor de óleo e gás e que, por característica até de operação, é um setor que tem um valor muito forte na área de saúde e segurança. Então, eu diria para vocês que desde o início da minha carreira, há quase 30 anos atrás, o tema saúde e segurança já era um tema relevante, já era um tema que eu tinha que aprender, eu tinha que lidar no meu dia a dia, no trabalho em si, E isso acabou pautando toda a minha trajetória, porque todas as organizações nas quais eu tive a oportunidade de trabalhar tinham como valor, eu diria assim, inegociável a vida, Eu lembro que a Vale tinha um slogan que era a vida em primeiro lugar, E isso me ensinou sempre muita coisa, Porque, de fato, se você imaginar sei lá, 100 anos atrás, 80 anos atrás, talvez fosse comum, normal, as pessoas sair para trabalhar e não voltar depois para casa porque teve um acidente, morreu na sua atividade ali. E a empresa não se sentia muito responsável. Tipo assim, morre mesmo, não tem problema morrer aqui na minha produção.
hoje em dia isso é uma situação absolutamente inaceitável, né? Assim, você imaginar que você trabalha numa empresa que mata gente, eu acho que né, o executivo que está lá vai ter um problema sério, né? Então, eu diria que essa trajetória, né, que eu tive a oportunidade de percorrer, de estar em organizações que valorizavam isso, me ajudaram a vir para a RH Med, que tem como tema central saúde e segurança do trabalho, né? E mais à frente a própria GSSO, que é a associação hoje que representa empresas que atuam no setor também, né? Eu atuo junto ao governo, né, na reformulação de NRs, atuando lá junto com a CN Saúde, a bancada empresarial, contribuindo para, né, ajustes ali em textos de norma, melhorias e tudo mais. E assim, eu tenho muito orgulho desse tipo de trabalho, porque de fato é um trabalho que gera coisa boa, né? Assim, eu acho que você você cuidar de pessoas, né? Cuidar de gente, né? Então isso é o centro, né? Eu diria hoje do meu objetivo como executivo, né? de carreira. E falando um pouco sobre o movimento, né, Mente em Foco, ele é um movimento que foi criado dentro do Pacto Global da ONU, que, aliás, é um movimento que eu valorizo bastante, né, de maneira até pessoal. Assim, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Não tem plano B, né? Não tem planeta B, planeta C, planeta D, né? E a gente precisa encontrar caminhos, de fato, de viver de uma maneira mais sustentável, né? De uma maneira mais harmônica com tudo que está à nossa volta, né? E novamente, né, você imaginar hoje uma empresa conseguir licença para operar como era antigamente, sem fazer uma análise de impacto ambiental, de impacto social, é inaceitável, né? Você vai imaginar, sei lá, uma indústria vai se instalar na beira de um rio e vai lançar rejeito no rio e poluir aquele rio. E aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Então, eu acho que o Pacto Global ele veio para despertar essa agenda em todos nós de que a gente precisa ter, né, o nosso potencial criativo focado em alternativas de produção, de trabalho que sejam sustentáveis, né? Que sejam, obviamente, ali equilibradas. E o movimento Mente Foco ele é um capítulo dentro dessa, né, questão toda que é abordada ali. Ele está dentro do ODS 3, que fala de saúde e bem-estar. E dentro desse ODS, né, você tem um capítulo que fala de saúde mental, né? E eu acho que assim, o movimento está, na minha visão, ajudando as empresas a como se estruturar, a como se organizar para tratar desse tema, tá? Porque ele traz uma série de requisitos de formatação mesmo, que ajuda as empresas a pensarem como, se eu preciso implantar um programa de saúde mental, né? O que eu faço? Eu começo por onde? Né? Então ele ajuda dessa forma a estruturar. Então ele fala assim, você tem que começar pela parte de governança e liderança, né? A primeira coisa que você tem que imaginar é criar uma política, né? Você tem que ter a alta liderança preocupada com o tema, porque se você não está lá com a alta liderança olhando para isso, nada vai acontecer na tua organização, né? O próximo ponto que ele fala olha, você precisa cuidar da cultura organizacional, porque, né, você tem que mostrar para as pessoas que aquele ambiente ali, ele é um ambiente saudável, seguro e acolhedor, tá? Você precisa, de certa forma, né, uma vez que você tem estabelecido essa cultura, criar uma rede de apoio, né, para que as pessoas possam acessar. Quer dizer, se eu estou com alguma questão, estou com alguma dificuldade, tem algum tema que eu preciso tratar, eu tenho essa rede de apoio que pode, obviamente, naquele momento, cuidar de mim, ou me ajudar a encontrar um caminho para que eu possa cuidar de mim, né? Você trata do tema gestão do trabalho. E, aliás, esse é um tema hoje que é extremamente difícil para as organizações e para as empresas, porque
Às vezes, o motivo do sofrimento ou do estresse que está sendo causado, que causa, né, questões de saúde mental nos colaboradores, nos empregados, é exatamente a forma como o gestor cobra o resultado. E às vezes, o motivo está o estresse também está no gestor, porque ele fala assim, nossa, como é que eu vou cobrar resultado agora? Será que eu não posso mais cobrar resultado? Será que eu não posso mais exigir da minha equipe que cumpra um determinado prazo, que cumpra uma determinada tarefa? Quer dizer, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Então, passa pelo tema gestão do trabalho, tá? Outro ponto é capacitação e educação. Exatamente porque a gente infelizmente não tem hoje nas nossas escolas, né, uma formação voltada para a saúde mental, né? Ninguém estudou ali no ensino fundamental, no ensino médio, né? Ninguém estudou tema saúde mental. Você estuda matemática, física, português, geografia, história e tudo mais, mas alguém fala ali de saúde mental? Não fala. Né? Fala de como você deve se relacionar com as pessoas, como que você deve cobrar resultado, como você deve ser cobrado de resultado. Posso cobrar alguém por resultado, né? Você imagina, né? Prova, minha filha agora está no último ano, né? Estava ali fazendo aquelas provas, né, super estressantes, provas longas que pegam, né, temas densos, né? Igual o Enem, né? Pega a tua vida acadêmica inteira. Aquilo ali é um motivo de estresse. Alto para qualquer um. Nós já passamos por isso lá atrás, né? A gente sabe bem o que é isso. E aí o ponto é como que a gente ensina a lidar com esse tipo de situação, né? No final do dia, né, aí falando de uma coisa mais até antropológica, né, assim, o ser humano ele cresceu com desafios. Ele cresceu com estresse. Então tem um jeito bom de você lidar com o estresse. Não é que todo o estresse que acontece no seu dia a dia, na sua vida, é uma coisa ruim, né? Vamos lá, você vai para a academia, vai lá, né, fazer a sua musculação. Você está fazendo o que com o teu músculo? Você está estressando o seu músculo. Mas no final das contas você vai ter uma sensação de bem-estar, né? Depois, quando você concluir ali o seu processo, sua saúde vai melhorar, o seu músculo vai tonificar, você vai se sentir melhor e tudo mais. E por último, obviamente, uma vez que você implanta toda essa estrutura, toda essa metodologia, você precisa medir, monitorar, avaliar, ver como que isso está sendo encaixado dentro da sua organização, como que a sua organização está evoluindo com esse tema, né? Então, eu diria que assim, o movimento Mente em Foco, pelo menos lá, né, para a gente, ajudou muito nessa estruturação, né, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem hoje de como implantar um programa de saúde mental no seu negócio. Né? Exatamente. As empresas têm acesso hoje a essa metodologia? Olha, eu acredito que sim, eu acho que é público, assim, né? Aliás, todos os objetivos sustentáveis da ONU estão hoje publicados, é fácil você ter acesso, né? Eu acho que o mais importante é você ter, de novo, a primeira sensibilização que você tem que ter na liderança da empresa. Sim. Ela tem que, né, colocar isso como um objetivo, como uma meta, né? Olha, eu quero cuidar, quero tratar desse tema. Porque se você não tem a liderança focando isso, as pessoas não vão correr atrás. Mas eu acho que hoje tem informação disponível. O problema não é falta de informação, não. A iniciativa mesmo ali e colocar no plano estratégico da companhia, né? Exatamente. E aí acompanhar para ver, né? Perfeito. Bacana, Antônio. Muito legal. Antônio, eu ia fazer uma pergunta para você na sequência, que vai muito de encontro ao que você já explorou, elencando os pontos aí, né, de atenção e prioritários do programa que você participou. Então, assim, ó, a ideia era perguntar para você qual era o que as empresas poderiam fazer agora que na NR1, que entraria nesse ano a alteração do texto da norma regulamentadora 1 de inclusão dos riscos psicossociais, né, no mapeamento de riscos do ambiente de trabalho, isso foi adiado para o ano que vem, 2026. Nesse adiamento, as empresas ganharam um tempo aí para poder
fazer essa estruturação desse processo, né, a definição de como elas vão trabalhar com isso internamente. Mas o programa que você acabou de listar aí, os pontos, são basicamente o caminho que a empresa precisa, né, seguir para atender, né, esse... A NR1 ela vai trazer um aspecto técnico também para abordar o tema, né? Porque assim, quando eles colocaram, né, que agora o PGR precisa considerar os riscos psicossociais, o próprio governo criou uma cartilha orientando de que isso deve ser feito via análise ergonômica preliminar. Então, assim, na hora que você faz esse tipo de... Assim como você faz nas organizações, né, para fazer o PGR, você vai fazer a avaliação do risco que a pessoa está ali, né, que o colaborador está exposto, está sujeito, e o tradicional, né, são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, tudo mais, você vai incluir mais um capítulo de risco ali que você vai precisar avaliar, que é o risco psicossocial, né? E eu acho que as organizações elas precisam estudar esse tema, porque isso não vai ser trivial de ser implementado, tá? Primeiro porque hoje não tem uma metodologia disponível no mercado que você consiga cobrir todos os aspectos que você precisa avaliar quando vai fazer a avaliação psicossocial. Porque hoje, quando você vai fazer uma análise ergonômica, tem metodologias consagradas no mercado, né? E algumas focam mais postura laboral, outras focam outros aspectos, né? Organização do trabalho, etc., são consagradas, são aceitas, né? Ou seja, quando você é fiscalizado e você faz referência a uma dessas metodologias, né? Isso é uma linguagem que o fiscal lá, um inspetor do trabalho, ele entende, ele conhece, então ele fala, poxa, aqui está feito um bom trabalho, foi feita uma boa análise, etc. E na questão da avaliação psicossocial, isso não está ainda consagrado. Então ainda precisa ser, de fato, desenvolvido. Então, eu acho que as empresas têm que usar esse período, esse 1 ano, para estudar, para desenvolver, para fazer. E não é só, né? Acho que assim, o que vem lá do movimento Mente em Foco ajuda, mas ele não completa totalmente esse trabalho, por conta do que vai vir de exigência para você cumprir esse tema na NR1, tá? Eu diria assim, vai mudar o jeito de você olhar para as estruturas e para as áreas. E eu acho que o grande desafio também vai ser de treinar as equipes. Porque hoje, se você imaginar, né, assim, como que você vai fazer uma avaliação psicossocial? Né? Como é que você vai avaliar naquele ambiente? Muito provavelmente você vai usar um checklist, vai ter um questionário, você vai ter que conversar com pessoas. É uma avaliação subjetiva, ela não é objetiva. É diferente de você chegar lá, eu vou medir calor. Calor é fácil, né? Então, termômetro, chega lá, medir o calor, né? Ruído, você vai lá, mede o ruído, né? A psicossocial não tem um equipamento, um instrumento que você vai medir. Você vai ter que fazer isso entrevistando pessoas. Você vai ter que conversar com a liderança, né? Você vai ter que conversar com a equipe, você vai ter que conversar com os subordinados daquele colaborador, enfim, com os terceiros que estão ali naquela operação, ou seja, porque você imagina o seguinte, você tem um microambiente ali, uma microsociedade, né? E às vezes, o que você vai ter que avaliar não está nem associado à liderança, está associado à relação que aquele colaborador tem com o time dele, né? Às vezes, em reuniões com a minha equipe, eu falo assim, poxa, eu já vi situações da pessoa ficar chateada, ficar estressada por brincadeira de time de futebol, né? Poxa, você está falando que eu não sou comprometido só porque eu sou do time A e você é do time B. E às vezes você falou isso num contexto de brincadeira, mas tem gente que aceita bem a piada, a brincadeira, e tem gente que não aceita. E às vezes aquilo ali é um motivo de estresse, porque se você está naquele ambiente ali e está todo mundo ali meio que, né, pegando ali no seu pé, aquilo ali pode ser uma situação de ruim para você de trabalho. Você não quer mais trabalhar naquela equipe. Você quer ir para um outro lugar porque você ali não está sendo aceito, né? Então, assim, eu acho que vai ser difícil no começo para as pessoas entenderem isso. E um outro ponto também
como que a gente vai para uma abordagem coletiva e não individual, porque eu acho que no individual todo mundo vai ter suas questões. E não é responsabilidade da empresa. Né? Assim, acho que a empresa pode ser um canal, pode ajudar e tudo mais, mas não pode ser responsabilizada por isso. Agora, do contexto ali, né, do coletivo, a empresa tem uma responsabilidade, ela precisa regrar aquilo ali, né? Ela precisa, eu acho que é muito semelhante a quando você vai a determinados ambientes que tem quase que um código de conduta, né, de como você deve proceder naquele local, como você deve responder, como você deve falar e tudo mais, né? Então, eu acho que tem que aproveitar esse adiamento de um ano e começar a trabalhar já, porque tem muito estudo, tem muito desenvolvimento para ser feito até, de fato, as organizações conseguirem dominar esse tema e fazer isso de uma maneira bem feita. Não, perfeito. Eu queria só fazer mais uma pergunta dentro dessa questão da subjetividade, né, que tem essa avaliação. Existe também a questão do tabu que é a saúde mental em geral na sociedade nossa, né, Antônio? É isso que eu acho que também o entrevistador, a pessoa que vai fazer essa avaliação, ela tem que ter essa sensibilidade também, né, Antônio? Porque muita gente não quer nem falar sobre isso. A pessoa, ou ela não quer entrar no tema porque ela se incomoda pessoalmente, ela está escondendo algo, algum sentimento ali, né? É uma questão complicada isso, né? Não dá para ser uma avaliação tão, igual você falou, só no checklist mesmo, né? Tem que ter essa compreensão do entrevistador, né? Do avaliador. E eu acho que esse é o grande desafio, porque hoje, eu diria para vocês, um técnico de segurança ele não está preparado para isso. Não tá, assim, ele ele não foi treinado para ter essa sensibilidade, né? Assim, para criar um ambiente confortável para a pessoa falar, isso tem uma ciência que estuda isso, que é a psicologia, né? Eu, por exemplo, né, a forma como a gente tem tratado isso no nosso negócio é de montar uma equipe multidisciplinar. Então você tem o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o médico do trabalho, tem psicólogo, tem assistente social, porque você acaba tratando esse tema de uma maneira mais ampla. E cada competência aqui, né, no sentido de, né, ramos de estudo, eles têm ali uma contribuição. Porque você pode imaginar o seguinte, né? A empresa, hoje, ela percebe o problema de outras maneiras, né? Como é que ela percebe o problema? Poxa, aquela pessoa começou a faltar muito. Aquela pessoa se afastou. Né? Hoje, a quantidade de atestados por questões de saúde mental, ela se multiplicou, né? De uma maneira absurda. Né? Tem ramos de negócio hoje que o afastamento por CDF, ele se não é já o principal motivo de afastamento, tá ali no top 3. Então a empresa, ela tá percebendo que tem alguma coisa, tem algum problema. Os números estão mostrando. Tem um número, né? Tem algum Sim. problema aqui, tem alguma coisa, né, que não tá legal, que não tá encaixado. O ponto é, como que eu mergulho nesse tema e como que eu entendo o que de fato está acontecendo, o que está pegando. E aí eu entendo, né, assim, às vezes o empresário fala assim, cara, mas eu já tenho que lidar com tantas coisas, né? Eu já tenho que lidar aqui com pressão de negócio, de resultado, de taxa de juros, de, sei lá, de concorrência desleal, de rotação de empregado no meu negócio aqui e tantas outras coisas que eu tenho que lidar, cara, eu vou ter que me preocupar também com a saúde mental. Você fala, cara, pois a gente vai ter que lidar com isso, assim, né? E aí, né, a gente era o exemplo do cinto de segurança, né? O cinto de segurança sempre foi importante, né? Sempre foi, né? Só que eu quando era criança, eu não usava cinto de segurança. Lembrei do Fusca agora, que era um só. Pois é. Então, assim, não andava, né? Alguém, né? Você não
não usava cinto de segurança nos carros, né? Cadeirinha, não tinha cadeirinha Não também. tinha cadeirinha, não tinha nada. Tinha Então, nada. assim, você, num dado momento, né, o governo virou e falou assim, olha, daqui para frente é obrigatório usar cinto de segurança, cara. Teve gente que naquela época insistiu em andar sem cinto de segurança, né? Tomou multa. Até que falou, poxa, eu já não aguento mais pagar multa, deixa eu usar o cinto de segurança aqui. Até que um dia a pessoa sofre um acidente, bate com o carro e o cinto de segurança atenua demais ou ela não tem consequência nenhuma, não se machuca. Aí ela fala assim, caramba, usar cinto de segurança é importante. Não precisa mais me multar. Eu entendi que isso aqui é importante. Então eu acho que a questão da saúde mental ela vai passar pelo mesmo processo. Hoje, as pessoas ficam olhando para aquilo assim, pô, pra quê? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe falava que psicólogo era coisa pra maluco, né? Era coisa que, tipo, ela não acreditava na matéria, né? Ou seja, não acreditava que um psicólogo pudesse te ajudar a melhorar como pessoa, né? Na época dela existia esse preconceito, né? Hoje em dia, cara, as minhas filhas fazem terapia e tudo bem, eu já fiz terapia, minha esposa já fez terapia. Então, assim, as coisas estão mudando, né? Você começa a ver o seguinte, cara, eu preciso de alguém me ajudando, né? Você vai na seleção brasileira, tem psicólogo na seleção brasileira. Porque às vezes a questão lá não está na performance do atleta, não está na capacidade dele fazer a corrida ali do meio campo até a área lá e chutar para gol. Às vezes a questão está na saúde mental, em como lidar com as pressões e tudo mais. Então, assim, eu acho que as empresas elas vão precisar aprender a lidar com isso, cara. Esse é o ponto. Perfeito. Bacana, Antônio. E para o setor de saúde e segurança, né? Agora a gente invertendo um pouco, né? Os profissionais, as consultorias, quais os principais desafios que você vê, né? Eu vi que você comentou um pouco do profissional técnico de segurança, que hoje realmente não tem essa formação, né? Esse conhecimento. A gente vê que tem 11 meses pela frente, né? Até a coisa, né, começar a ser normativa. E quais desafios você vê assim? Você poderia dar alguma linha de quais seriam as prioridades para esse setor focar e se preparar nesses 11 meses? Olha, uma coisa boa que tem na área de saúde e segurança é que ela já está acostumada com metodologias, né? Ela vive disso, né? Na hora que você vai fazer um PGR, um PCMSO, na hora que você vai a campo ver o que de fato está acontecendo nas operações, na hora que você vai fazer uma análise de acidente. Então, se você pensar, tudo que a gente faz na área, existe uma metodologia, uma forma de você pegar e aplicar aquilo e fazer. Então, assim, eu acho que o grande desafio agora, o grande dever de casa que está na mesa de qualquer área de saúde e segurança, de qualquer negócio, de qualquer empresa é como que eu vou criar um método aqui para fazer essa avaliação de uma maneira bem feita, né? O segundo ponto é capacitação. Tá bom, criei o método, né? Consegui desenvolver aqui, sei lá, desenvolvi um questionário, né? Muitas vezes esse é o caminho que as empresas estão seguindo, né? Criei um checklist aqui, né? Para avaliar a questão psicossocial. Tudo bem, quem vai aplicar? Ele precisa saber como aplicar, né? E de novo, você vai chegar em determinadas situações, em determinadas perguntas que vão ser delicadas. Você imagina, você vai entrevistar o membro da equipe e às vezes ele tem alguma questão com o chefe. Como é que o cara vai se sentir à vontade para falar daquilo? Qual a confiança que ele vai ter que aquilo não vai afetar Que ele aquilo de não outra vai- forma? Exatamente. Isso me lembra muito as auditorias, né, de OSAS, ISO, né? Que quando vai um auditor, o time fica reprimido ali, né? Parece muito, né? Porque mexer com a questão pessoal, né, e saúde mental do indivíduo, não é simples a pessoa se abrir ali, né? Verdadeiramente, né? Exatamente. Acho Então, que esse é assim, o principal. isso vai ser um desafio, cara. Vai ser um desafio. De verdade, eu não sei como que isso vai acontecer, mas o que eu percebo, assim, a gente vai precisar treinar as equipes. A gente vai precisar ensinar a como perceber esse tipo de coisa. Como a gente precisa treinar, né? Às vezes a pessoa chega lá, né? É comum, né? Você tá lá, pontualmente você viu uma situação na operação que não tá legal.
você chama o líder daquela operação e fala, olha, essa situação aqui não está legal, né? E antigamente você não podia fazer isso. Hoje em dia você pode, né? Você tem hoje em dia empresas que têm como regra, se você está vendo uma situação insegura que está botando alguma vida em risco, você tem a autoridade de parar aquele processo, de parar aquela operação. Você para uma produção fabril, você para um caminhão, você para porque não está com a condição segura de trabalho. Eu imagino que a gente vai ter que criar esse mesmo processo das pessoas terem essa confiança para as questões de saúde mental, né? E assim, a experiência que a gente tem aplicando a análise, porque a gente começou a testar até dentro de casa mesmo, dentro do nosso próprio negócio, para a gente ver como que a gente ia fazer isso nos clientes e tudo mais, assim, primeiro o que chama a atenção é que realmente é um tema muito mais amplo, ele extrapola o ambiente da empresa, que eu acho que essa é uma grande preocupação do empresário, uma grande preocupação do executivo. Assim, mais da metade dos casos que, assim, né, no universo que a gente aplicou, né, a metodologia, eu diria o seguinte, metade dos casos tinha algum tipo de questão envolvendo saúde mental. Então você fala assim, cara, metade. Alto. Metade. Né, você vê estatísticas hoje, né, da Organização Mundial da Saúde, né, e de alguns países, você fica assustado, né? Você fala assim, eu diria assim, é comum você ver estatísticas falando de 30%, 40% da população com questões de saúde mental. Então, assim, isso já chamou atenção para o nosso negócio. Dessa metade de pessoas que, né, tinham alguma questão, a maior parte, eu diria 70%, 80%, estavam com questões que não estavam dentro da empresa, mas estava na vida dela. E aí você fala assim, poxa, Antônio, mas que questão que é? Cara, o cara está endividado, não está conseguindo pagar ali o cartão de crédito. Cara, está em sofrimento por conta daquilo. Está num processo de separação. Poxa, durante a pandemia, cara, tava com pessoas, né, entes queridos morrendo, ou tinha às vezes pai e mãe com situações de comorbidade, o cara tava com medo danado dele ir trabalhar e trazer contaminação para dentro de casa. Então, você vê questões que são muito mais amplas, e realmente é isso, né? Assim, a saúde mental, ela é afetada. E a vida é uma só, né? Não existe profissional e pessoal, a vida é uma só. Exatamente, né? O ser humano ele é o mesmo. É o mesmo, né? Ele é o mesmo. Então ele, né, tá, né, numa separação litigiosa. Cara, quem não está em sofrimento quando está numa situação dessa, né? Tá com um filho doente. Cara, tá com... Então tudo isso traz angústias e problemas para as pessoas. Mas é claro, tem também a questão dentro do ambiente de trabalho. E aí você precisa entender o que está afetando, o que está acontecendo. Né? Às vezes está ali na forma de cobrança da liderança. Né? Um exemplo que às vezes eu dou poxa, uma questão é você dar conta da atividade que você está ali. Outra coisa é você não consegue dar conta. Mesmo se você fizer ali o teu maior esforço, você vai chegar no final do dia e você não vai conseguir cumprir aquela tarefa de maneira adequada. Ou seja, isso é uma situação que gera estresse para as pessoas. E aí, de novo, como, né, a gente lida com isso? Então, a gente percebeu esse tipo de situação na nossa organização. Eu acho que passa muito, né, por conversas com a liderança, conversa com as equipes, porque é isso, né? Assim, e como buscar um equilíbrio, né? Assim, olha, cara, a gente está precisando botar mais gente, não tem jeito, né? Para a gente cumprir isso que a gente precisa cumprir, tem que aumentar o quadro. É um exemplo, né, de situação que você pode ter, que você pode descobrir fazendo uma análise do que está acontecendo ali. Outra situação você tem que conversar com a equipe. Você fala assim, olha, não dá para você vir aqui também, porque o contrário também acontece, né? E não produzir nada.
né? Olha aqui, ó, poxa, o teu colega aqui, né, ou a equipe aqui, em média, produz, sei lá, né, X peças por hora. Você está produzindo 30% disso. O que está acontecendo? Né? Então, esse mecanismo, né, de você entender e, ao mesmo tempo, saber separar essas coisas que é o desafio. E, assim, a gente, quando aplicou, a gente percebeu isso. Ou seja, boa parte das pessoas tem questões que estão fora do trabalho. Quando tem questões com o trabalho, né, muitas vezes está envolvida ali com carga de trabalho, com maneira de cobrança. Às vezes a pessoa está insatisfeita né, no time onde ela está. Enfim, aí tem questões que você, como organização, como empresa, tem que saber lidar. E tem situações, gente, que são mais severas, mais sérias. Ou seja, a gente chegou a mapear pessoas com ideação suicida. E aí foi a hora que eu, pelo menos, fiquei chocado. Porque você nunca imagina, quando vai aplicar um programa desse, que você vai lidar com uma questão tão séria. Que é você entender que você tem gente ali que está no teu universo, né, na tua convivência ali, que não está bem a ponto de estar com ideação suicida. E nessa hora, o que faz grande diferença é o que eu falei, não adianta você só implantar um programa, você medir, você fazer né, o PGR e tudo mais. Você precisa depois monitorar isso, entender o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem que criar uma rede de apoio, cara. Porque você vai chegar, como diz o outro, vai tocar nas feridas. Né? Sim. E na hora que você fizer isso, se você não tiver constituído uma rede de apoio na tua empresa, você não vai saber o que fazer. E você pode potencializar também a coisa, né? Você pode... Que você mexeu onde estava... Exatamente. Às vezes no inconsciente, né? Você trouxe a consciência. Exatamente. Né? E aí, esse é um desafio. Eu acho que esse é o grande temor que talvez o meio empresarial tenha, porque ele fala o seguinte, cara, até então eu não sabia que você estava com esse problema. Era mais confortável não saber, né? Tipo, esse problema não é meu. Né? Na hora que você descobre, o que você faz? Então, você precisa criar essa... Por isso que eu acho que, voltando de novo lá ao movimento Mente em Foco e a questão da PGR, vocês falaram assim, poxa, o que a área de saúde e segurança tem? Eu acho que assim, cara, a gente precisa, no primeiro momento, focar muito no método. Como que a gente vai conseguir desenvolver um método para entender essas questões? Mas, num segundo momento, focar em capacitação de equipe, treinar as pessoas. E, num terceiro momento, cara, como que a gente roda isso na rotina dos nossos negócios e o que eu vou fazer na hora que eu descobrir os problemas. Não PDCA, né? Não para, né? Não para. Não para. Ô, Antônio, isso está muito voltado a NR1, mas até um pouco a mais do que a NR1. Você acha que o setor de SST ele tem algumas medidas que a gente poderia chamar de preventivas, adicionais, para ir aplicando enquanto ele vai desenvolvendo algo mais concreto, a metodologia, ele aplicando nos próprios clientes, na carteira, uma forma de conscientizar? Olha, eu acho que tem sim. De novo, ajudando as empresas a organizar, às vezes até informações que elas já medem, que elas já têm, mas que muitas vezes estão fazendo essas medições e não estão tendo um olhar mais, eu diria, mais profundo, ou não estão fazendo uma análise melhor daquilo que tem de informação. Por exemplo, muito negócio mede absenteísmo. Às vezes você mede absenteísmo, é uma estatística tua no teu painel ali de indicadores, né? Como você tem tantos outros indicadores, né? Muitas empresas, muitas organizações medem turnover. De novo, é um indicador ali. Agora, vamos pegar esses dois exemplos, só para não alongar muito, né? Turnover, né? Poxa, o turnover da minha empresa, médio, né? Vamos botar assim, é 30%. Como é que é o turnover do setor?
Eu tô acima, tô abaixo? É isso mesmo? Então você precisa criar já ali algum benchmark, assim, para você entender o que está acontecendo, né? Se você está em 30%, o setor é 30%, tudo bem, né? Você está em 30%, o setor é 10%, você fala, opa, peraí, cara, meu negócio tem alguma questão aqui que não tá legal. Você está em 30%, o setor está 50%, 60%, você fala, poxa, que legal, né? Tô bem. Mas aí, de novo, né? Tô bem por quê? Tô mal por quê? O que está acontecendo? Você precisa fazer uma análise mais profunda, né? Entrando na tua organização, você vai ver assim, na média é 30%. Mas você vai ver o seguinte, peraí, mas eu tenho um setor aqui, ou uma gerência, cara, que é 60%. Eu tenho uma outra aqui que é 10%. A mesma coisa. Fala assim, pô, por que essa gerência aqui é 60%? Por que essa outra ali é 10%? Né? O que um tem, o que o outro tem? Está relacionado o quê? À atividade, ao ambiente, à gestão, o que está associado aqui? O que leva um turnover a esse nível e esse aqui ser um nível completamente diferente? Absenteísmo, de novo, a mesma coisa. Né? Qual é o teu absenteísmo? 0,5%, 1%. Como é que é do setor? Tá ali, tá alinhado, beleza. Até você tentar 10%. Fala, cara, nossa, 10%? Como assim 10%? O setor é 1%? Você convive com 10% de falta, você já imaginou? Né? Você contar sempre com 10% a menos da sua força de trabalho? Não, é complicado. Então, esses números, eles hoje já existem nas empresas. Muito negócio já mede isso. Acho que a forma como a gente, como negócio de SST, tem como contribuir no primeiro momento, cara, vamos entender um pouco melhor esse número. O que ele está dizendo para a gente? E a partir dali você começar a criar alguma estratégia, alguma coisa. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Antes de você ter metodologia, antes de você aplicar questionário, você aplicar qualquer coisa, assim, já entra lá e tenta organizar aquilo que a empresa já tem como rotina de medir. Mas, às vezes, não estava tratando aquilo com um olhar de saúde mental, de você tentar ali entender e descobrir alguma coisa com aqueles números. Interessante. Como uma estratégia até assim, de valorizar o trabalho da gestão de SST dentro da empresa, a gente poderia olhar até para o FAP, né? Dar uma olhadinha lá em quais foram os afastamentos previdenciários que estavam relacionados com o CDF, né? E ver o quanto isso representa dentro dos afastamentos, né? E talvez propor uma ação já mostrando para o gestor que aquilo pode, inclusive, gerar um retorno financeiro para a empresa, né? Não precisa ser o objetivo principal, mas ajuda a dar uma valorizada nesse trabalho, né, Antônio, também, né? Olha, de novo, normalmente é um indicador que a empresa já tem, né? Sim. Ela já mede afastamento. Ela já sabe, ela já lida com aquilo. Mesmo que não tenha como indicador, ela tem que lidar com o problema, né? Vamos pegar uma oficina mecânica. O mecânico se afastou. Cara, é o teu camisa 10 ali, né? O teu, né? É o cara que faz o teu negócio rodar. Você tem um problema, né? Você não precisa entender nada de saúde mental, mas você fala assim, cara, eu tenho um problema, né? Meu camisa 10 aqui não tá performando. Como é que eu vou substituir? O que está acontecendo? Né? E aí, às vezes, você cai naquela situação que você substitui, o substituto também pede para sair, o substituto pede para sair. Você fala, cara... Um alerta vermelho. A causa raiz. Tem um problema. De novo, não estou falando nada, não entendo nada de saúde mental, não entendo nada de NR1. Mas você está vendo a consequência no teu negócio. Então, acho que as pessoas hoje, elas têm condições de, se tiver um olhar para essas consequências, para esses indicadores, ali já tem algum trabalho para você fazer. Precisa de uma sensibilidade para isso, né? Perfeito. Agora, você comentou, né, Antônio,
algumas ferramentas agora. Eu queria tentar elencar assim, como que quais dicas que você daria para criar um ambiente onde os colaboradores se sentem seguros para expressar sobre as suas questões de saúde mental? Olha, eu acho que o primeiro ponto é você trabalhar bem com a sua liderança, tá? Eu acho que esse é o ponto crucial, porque hoje o líder também ele está inseguro, porque ele fica preocupado, né? Assim, às vezes você vê empresas, organizações que estão mandando, né, bons gestores. Você fala assim, poxa, Antônio, mas como assim tá mandando um bom gestor embora? Vamos botar assim no conceito assim, um cara que é competente, que entrega resultado, é um cara bem formado, tá pleno na posição, mas tá mandando o cara embora porque às vezes tem uma situação de denúncia de assédio, Sim. né? Do ponto de vista de performance, ele era um bom Comportamento, isso, né? né? Mas, ou seja, como que ele estava chegando nesses Sim. resultados, né? É o gestor arrasa quarteirão, né? Tipo assim, eu cheguei do outro lado, mas tu olha para trás, só tem corpo no chão, né? Não Trator. sobrou ninguém. Tratorou geral Rolo e compressor, né? chegou lá, né? Ou foi um gestor que conseguiu fazer isso junto com o time, todo mundo chegou, todo mundo, né? É diferente. E assim, tem organizações hoje que estão expulsando esse tipo de líder. Tem canal de denúncia. A CIPA hoje em dia está avaliando situações de assédio. Então, assim, eu acho que o primeiro foco que tem que dar é em capacitar a liderança. Assim, tem que conversar com a liderança sobre isso. Até porque você precisa ter, hoje no líder, alguém com a sensibilidade para perceber que alguém na sua equipe não está bem. E nem todo mundo tem essa capacidade, né? Nem todo mundo. E eu falo assim, poxa, a pessoa pode falar assim, pô, mas isso não está no meu job description, não tem que saber se o meu analista aqui, o meu supervisor está bem ou está mal. Eu falo, pô, será? Né? A pessoa que você está ali, sentado às vezes ali do seu lado, né? Empatia, né? E é isso, né? Então, assim, como desenvolver isso? Né? Como você... Então, tem forma de você treinar as pessoas para isso, né? Eu lembro que a gente aqui na nossa organização, na nossa empresa, a gente fez uma vez um treinamento de comunicação não violenta. E eu, na época, eu senti necessidade disso porque eu falei assim, gente, a gente tá todo mundo no mesmo barco. A gente tem um desafio enorme pela frente, a gente tem muita coisa para entregar. Normalmente é isso, né? A gente está com muita coisa para entregar, você tem que, né, tá implantando contrato, ou às vezes você está numa situação que você está perdendo cliente, você está precisando cortar custo, ou seja, você está sempre ali. Quem está no negócio está sempre com alguma dor ali, algum desafio acontecendo, né? E como você pode fazer isso mudar, né? Pode ser num ambiente agressivo, um setor agredindo o outro, um acusando o outro. Não fiz porque o outro ali não fez, não sei o que e tal. Não. Ou você pode fazer isso de uma maneira estruturada. Né? Assim, de uma maneira que você tenha... Então, assim, comunicação não violenta, né, é uma metodologia que você usa para você ter conversas difíceis. Não é para você ter conversa fácil. Mas você ter uma conversa difícil, que você consiga ter a conversa difícil. E que no final do dia, a pessoa não se sinta agredida com aquela conversa. Isso é um desafio tremendo. É muito comum você encontrar, mesmo até no ambiente familiar, né, você não ter uma conversa pacífica, mansa, né? Você tem sempre uma conversa que ela começa já logo é aquela Escala que começa no 8, ela vai segundos. e tu vê, já sai uma briga, já tá uma confusão e tudo mais. Então, eu diria assim, você treinar a liderança e sensibilizar para esses temas é fundamental, né? Como eu ensino empatia, como eu ensino comunicação não violenta,
né? Como eu ensino. E assim, na hora que você tem uma liderança bem treinada, gente, você salva a vida. Porque esse líder, ele é o cara que vai perceber. A gente já teve situação de um líder bem treinado, do cara, pela mensagem que recebeu do colaborador, ele percebeu que tinha alguma coisa que não estava legal, conhecia esse colaborador de uma maneira mais profunda, tinha, né, uma intimidade, ligou para a namorada do colaborador perguntando, poxa, o que está acontecendo com fulano? Ah, não sei, não falei com ele hoje e tal. Não, pois é, eu recebi essa mensagem aqui, achei estranho. Você tem como, poxa, fazer um contato? Aí a pessoa volta, olha, não consegui contato, vou lá na casa dele. E aí quando chega na casa, o sujeito estava caído no chão porque estava tentando se matar. E aí se descobre a tempo, leva para o hospital, tem todo o atendimento e tudo mais, sai do quadro, recupera, a pessoa está bem, poxa, segue a vida, graças a Deus. Eu falo assim, cara, se você não tem um líder sensível ali para esse tipo de coisa, é uma tragédia. Perde uma né? vida. Você perde uma vida. Aí você fala assim, Antônio, o que a empresa tem a ver com isso? É um problema do líder? Foi um problema de cobrança de trabalho? Foi um problema... Não, mas, cara, de novo, a gente está numa sociedade, a gente está numa comunidade, né, cara? Eu falei, é o teu mecânico lá, né? É o teu camisa 10 ali que tá fazendo ali, o cara faz, desempenha alguma função, uma coisa, você quer que o cara... Né? As empresas têm essa razão social, não é à toa, né, Antônio? É uma razão social mesmo, né, cara? É mais amplo, né? Assim, eu acho assim, no passado, né, você via várias empresas que tinham como objetivo dar lucro, ponto. De qualquer jeito, né? Não importa o que você está fazendo, não importa o passivo que você está criando, é dar lucro, ponto. Cara, hoje em dia já é difícil você ver isso, né? Como, né, de uma maneira geral do mercado, cara, é dar lucro, ponto? Não. Tem propósito aí na frente, né? Tem que ter, né, cara? Tem que ter impacto, tem que ter propósito. E aí, muitas vezes, aí você vê, né? Eu pelo menos, eu fico, né, frustrado e triste às vezes, né? Quando eu vejo organizações falando que estão abrindo mão da agenda preconizada pelos ODS, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu falo assim, mas como o cara está fazendo isso? Será que ele estava fazendo antes porque estava sendo pressionado por alguém, pelo acionista, pela imprensa? E aí agora, né, mudou a pressão, mudou o governo, o cara fala assim, cara, pô, não tô nem aí para isso aí, que se dane, eu vou cuidar de outra coisa? Falo, cara, assim, eu não consegui mudar uma vírgula do que eu vinha fazendo, assim, e não consigo mesmo, porque eu falo assim, cara, como é que eu vou deixar de cuidar de saúde e bem-estar? Como é que a gente vai deixar de falar de, cara, equidade de gênero? Como é que a gente vai deixar de falar de, cara, diversidade e inclusão? Assim, vamos continuar como estava? Isso aí às vezes tem a ver com você tá olhando para o curto prazo, sendo que esses projetos que a gente está falando aqui, eles têm um benefício mais a médio e longo prazo em geral, né, Antônio? Eu acho assim, cara, são propósitos. Você não muda propósito de... Mudou o vento, muda o meu propósito, né? Eu tenho 2 filhas. Eu quero que elas trabalhem no futuro em empresas que respeitem a mulher. Perfeito. É simples assim. Simples assim. Valores, né? Ponto final. Então eu tô hoje cuidando de temas que eu quero que no futuro uma mulher tenha plena segurança de trabalhar onde quer que ela queira trabalhar, cara. Né? Perfeito. Então, eu acho que é isso. Assim. Então, você fala, cara, liderança faz toda a diferença. Perfeito. E puxando um pouco esse tema que você está falando agora também, né, da diferença entre as condutas das empresas, o que eu tenho percebido pessoalmente é que empresas que estão há mais tempo consolidadas e conseguem ter uma equipe maior, uma visão maior de gestão de saúde e segurança do trabalho, têm investido mais nisso porque
está começando a ver mais claramente quais são os retornos, o retorno que isso dá, né? Mas eu vejo também ao mesmo tempo startups começando e querendo tirar o máximo daquela equipe mais enxuta que ele tem e promovendo essa cultura de 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho, já vi até 18 horas de trabalho, hein? Uma coisa quase impossível, né, para o ser humano. Então, nesse sentido, Antônio, que estratégia prática pode ser implementada nas empresas para gerar um equilíbrio mesmo entre essa questão do trabalho e uma vida saudável, né? Uma vida fora do trabalho mesmo. Olha, eu acho que assim, o ponto principal é você assim, ter um propósito claro e que aquela equipe que está ali, ela entenda esse propósito claro. Assim, nunca vai deixar de existir, gente, momentos na sua vida que você vai ter que trabalhar 12 horas, 14 horas. Isso vai acontecer. Não adianta você falar, gente, vamos lá, ó, pô, 8 horas, tocou o despertador, 8 horas, vambora, pessoal, todo mundo vai para sua casa. Porque às vezes você está ali, está num projeto, tem data para entregar, né? Vamos pegar o exemplo de um atleta, né? A competição está chegando. E o cara tem que intensificar o treino naquela etapa, que se ele não intensificar o treino naquela etapa, ele não vai fazer uma boa competição. Então, eu acho que as pessoas muitas vezes confundem o equilíbrio, né? Qualidade de vida, né? Carga horária de trabalho, etc. Confunde com quantidade de horas que você está dedicando ao trabalho. E, na minha visão, não deve ser isso. Tem que ser, cara, qual é o propósito? Porque, às vezes, você está numa empresa que valoriza o cara que fica 12, 14 horas e o cara fica 12, 14 horas enrolando, ele não está produzindo nada. Né? É o cara do cafezinho, né? Almoço, café, o bate-papo, e o cara fala de todas as notícias do dia e você fica atualizado com ele, né? Trabalhou 14 horas, mas quanto o cara produziu? Nada. Ou muito pouco. Porque na leitura dele, aquela cultura valoriza o cara que trabalha muitas horas. Ele vai trabalhar muitas horas. Porque ele quer ser promovido, ele quer ganhar um bônus legal, ele quer, né, ser bem avaliado, e vai ser bem avaliado porque ele trabalhou muitas horas. Agora, se você está numa organização, né, que consegue colocar um propósito diferente, consegue botar, né, uma meta diferente e de novo, né, valoriza o cara que está produzindo de maneira diferente, cara, essas coisas elas ficam mais claras. E assim, pô, tudo bem, estou numa semana, cara, que está mais tranquilo. Todo mundo não tem uma semana mais tranquila, cara, você é mais cedo. Ok, mas cara, estou numa semana que tá pegada pra caramba, eu vou ficar até mais tarde. E é claro que o balanço aí, que eu acho que, de novo, a liderança tem que estar sempre olhando, pô, peraí, cara, eu tô há 6 meses, porra, com o meu time todo trabalhando, peraí, cara, tem alguma coisa de errado. O atleta, se ele passar tantos meses assim... Exatamente, treinando... vai lesionar, né? Vai machucar, aí não vai competir, pô, não dá. Então, você tem que ter uma sensibilidade do também, cara, peraí, né? Eu tenho que mexer alguma coisa aqui. Ou, né, um grande foco de estresse também que as equipes sofrem é de um chefe que pede várias coisas ao mesmo tempo, tudo com a mesma ordem, com a mesma urgência e prioridade. Cara, lascou. Porque o time fica perdido. Fala assim, cara, o que eu cuido primeiro? Tudo que eu sei que vai dar ruim, vai dar errado, porque, cara, eu não vou conseguir entregar, eu já sei que eu não vou conseguir. Então, assim, esse processo de, né, como você cobra resultado, como você define meta, como você define o que você tem que correr atrás, ele é muito importante. E para mim está muito atrelado no nível de propósito. Cara, o time vai trabalhar mais horas se estiver engajado no propósito contigo. Naturalmente. Porque o cara vai querer entregar aquilo, cara. Vai querer fazer virar. Né? Na startup tem muito esse clima, né? Vamos lá, a gente tem que virar, tem que entregar, tem que fazer esse desenvolvimento, não sei o que e tal. Então, você tem isso. A equipe tá chateada, tá triste, tá ruim. Não, a galera tá amarradona, tá feliz da vida. Porque tem um propósito claro. O duro é quando você perde isso. Aí é onde eu acho que gera todo tipo de problema. Entendeu?
Perfeito. Tony, a gente tem previsões aí da OMS e alguns outros órgãos, né? A gente já, acho que há 2 episódios atrás também a gente teve um convidado que falou bastante sobre isso. Nos próximos 10 anos, né, a saúde mental, ela meio que já é uma tendência concreta, né? Vai ser o maior problema da humanidade, né? Não só no mundo corporativo, né? Igual a gente conversou, né? Nas escolas, na família, no esporte, nas empresas. Eu vi que liderança é um ponto que você, né, acredita muito, né? Sugeriu bastante nessa questão de preparar o líder, né? Independente de ser tático ou estratégico. Mas, além disso, você vê mais algum ponto que as empresas precisam, nesses próximos 10 anos, se fortalecer, né? Engrossar a casca aí, além da liderança, para cuidar e lidar com isso de uma forma mais contundente, mais profissional, com mais método. Olha, eu acho que vai começar antes da empresa. Eu acho que vai começar nas escolas. Nas escolas. Eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que hoje já tem escolas que tem psicólogo no seu quadro ali ativo, né? Para lidar ali com questões, por exemplo, de bullying que acontecem, né? E que às vezes podem gerar uma condição de sofrimento muito grande para a criança ou às vezes para aquela família. E para mim vai passar por um processo muito forte de educação. Assim, a gente é um ponto interessante assim, né? Quem é executivo, né? Assim, você contrata pelos hard skills, né? Ou seja, você quer saber ali, pô, meu amigo, você é formado aonde? Você é engenheiro, você é médico, você é isso, você é aquilo, né? Trabalhou em qual empresa, né? Fez curso do que, aonde, né? Quais foram as tuas entregas nesses últimos empregos que você passou e tudo mais. Via de regra, você demite o sujeito pelos soft skills. É comportamento, né? É como ele se relaciona naquele ambiente de trabalho, como que ele se relaciona com pares, como ele se relaciona com o chefe. Via de regra, é comportamento, cara. Aí você fala assim, pô, quantas vezes na sua vida você fez curso de comportamento? Você fala, caramba, comportamento, não aprendi, não tinha comportamento 1 na faculdade de engenharia, matéria. Faltei, né? Cálculo 1, física 1 tinha, mas comportamento 1 não tinha, né? E a gente não fala disso. A gente não fala disso, se vocês querem saber, nas nossas casas. Né? Você está ensinando um filho ali como se comportar, né, numa determinada situação, num determinado problema que ele está enfrentando e tudo mais. Você faz aquilo ali de uma maneira muito empírica, né? Você não foi treinado para aquilo, não tem um livro-texto que te diz ali, poxa, qual é o caminho das pedras aqui, vai por ali e tal. Então, eu acho que a maior evolução que eu acredito que vai ter é na hora que as pessoas tiverem a consciência da importância do tema e como que isso afeta todo mundo, e afeta todo mundo mesmo, não estou falando só de novo do ambiente de trabalho, né? As próprias formações vão mudar. Porque é isso, assim, você tem a atividade, né? A gente está na área que é a área médica, né? Cara, durante a pandemia que a gente acabou de viver aqui, né? Quantidade de profissionais da área de saúde que entraram em colapso. A maior área que se prejudicou, né? Pô, entraram em colapso, cara. E aí como é que você vira, né, para um médico que é emergencista e fala assim, não, pô, fica bem, tá tudo tranquilo. Fala, cara, cenário de guerra, né? Exatamente, cara. Cenário de guerra. Tua profissão é lidar com gente que tá morrendo, que tá passando mal, que, cara, você tem que atuar naquela hora ali. A tua atuação é decisiva. Se você errar 1 milímetro pra cá, 1 milímetro pra lá, o cara morre. Compensação, você salva a vida. Então, como você prepara esse profissional? De novo, não adianta você só ensinar anatomia, clínica, patologias. Não,
tudo bem, essa parte técnica vai masterizar, o cara vai aprender, vai saber o que fazer, né? Ele sabe qual é o, né, qual é o medicamento para aplicar, que manobra ele tem que fazer e tudo mais. Mas como que você cuida disso aqui? Como é que você cuida da cabeça do sujeito? Como é que você cuida da... E às vezes você perde o cara não pela técnica, você perde o cara na questão de comportamento, na questão de atitude. Então, isso vai precisar ser ensinado, vai precisar ser cuidado, vai precisar ser tratado de uma maneira mais sistêmica. Assim, eu depois que eu aprendi sobre comunicação não violenta, eu falei assim, cara, isso aqui tinha que ser ensinado nas escolas. Tinha que ser matéria obrigatória. Eu falei assim, pô, Antônio, por que você acredita nisso? Que eu falo assim, cara, porque aquilo ali ensina você a conviver melhor com as pessoas, cara. E é mais do que ser empático. É mais do que você se colocar no lugar do outro. É você respeitar o lugar do outro, cara. Uhum. Porque às vezes você ser empático, você vê que alguém tá triste, chega ali, pô, cara, fica triste não. Pô, vambora, vamos fazer uma coisa alegre. Mas, meu, o cara tá querendo ficar triste naquela hora. Respeita que o cara quer ficar triste. Deixa ele ficar na fossa. A fossa faz parte. É um sentimento que a gente tem que saber lidar com a tristeza. Só que ela vem, né? Lembra aquele desenho animado Emoções? É muito legal, né? A tristeza aparece, todo mundo dá aquele arrepio. Não sei, assim, cara, a tristeza ela tem que vir. Você saber viver, lidar e tal, e bola pra frente, próxima bola, né? Vamos lidar com aquilo ali. Assim como você tem que aprender a lidar com a raiva, né? Quantas vezes a gente sente raiva, né? Eu tenho amigos que, cara, quando estão no carro, atrás de um volante, cara, Se transforma. se transformam. E eu falo, já imaginou você sair de casa aqui em São Paulo transformado? Cara, você não vai durar muito tempo, porque assim, você vai passar mal todo dia no trânsito. Então, assim, cara, você tem que saber, né? Pô, ceder a vez, ser gentil, né? Entender que, cara, o cara fechou o cruzamento, acontece. Um dia vai ser você que vai fechar também. Às vezes você se ferrou ali, você andou o sinal. Cara, ter um pouco mais de compreensão, ter um pouco mais de respeito, né? Ter um pouco mais de, né, mansidão, né, no tratamento das questões que a gente tem que lidar no dia a dia, ajuda muito. Mas onde a gente aprende isso, gente? Perfeito. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Antônio, sensacional, hein? Sensacional. Obrigado. Muito bom. Acho que eu particularmente aprendi muito com você, com a sua visão. 300% focado em pessoas, assim, muito legal, assim. Acho que é um baita diferencial, porque, né, a gente vive num mundo corporativo que são números, né? Eu acho que essa sua visão é uma visão que tem muito a contribuir ainda com muitas empresas, muitos gestores, muitos novos empreendedores. Acho que a tua visão educacional na formação das escolas, desde a infância, abriu muito minha mente para muitas outras coisas, né? Você muda um pouco a ótica, né? Muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente. Se você quiser deixar uma palavra final para o nosso público que está assistindo, fica à vontade, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês também. Eu acho que a gente precisa falar mais desse tema, né? Assim, não dá para a gente omitir mais esse assunto das empresas, não dá mais para a gente omitir mais esse assunto das nossas casas. A gente precisa lidar, a gente tem que entender, né, o que é isso e, de alguma forma, se preparar para, de fato, impactar de uma maneira diferente a sociedade, as pessoas. É uma organização diferente, né? Aquele modelo, né, antigo, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, que foi provavelmente a geração dos meus pais viveram assim, né? Ele hoje não funciona mais, né? Ao mesmo tempo, poxa, então vamos para o libera geral, trabalha quando você quer, faz do jeito que você quiser, tá tudo bem, olha, não tem mais prazo para cumprir. Cara, isso é utópico, não existe esse mundo. Não existe mesmo, né? Eu falo assim, né? Muitas vezes tem conversas aqui sobre home office, né?
Tem atividade que não tem home office, gente, ponto final, assim. É atividade, né? O médico emergencista, vamos botar o médico emergencista, não tem como, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Agora, tem atividade que, ok, home office, né? Então, como você estabelece esse equilíbrio, como você faz essas leituras? Então, assim, ter a oportunidade de contribuir com alguma visão, né, com alguma coisa. E, de novo, eu sou um estudante do tema, não estou longe de dominar esse assunto, converso com muitas pessoas, com gente da área de psicologia, com assistente social, com médico do trabalho, engenheiros, né, empresários, né, donos de empresa, que às vezes não tem nenhum conhecimento dessa parte técnica, mas que, de novo, está percebendo ali mudança, né, tá lidando com esses desafios, e sempre nessas trocas eu aprendo. Sempre eu aprendo. Então, que isso aqui seja uma oportunidade para as pessoas também aprenderem e claro, a gente está aberto aqui também a responder qualquer questão, enfim, qualquer coisa que tenha mais para frente. E foi um prazer aqui estar com vocês. Realmente, parabéns pela escolha do tema. Eu acho fundamental a gente ter mais esse tipo de oportunidade. Eu agradeço, Antônio, realmente a sua vinda e eu admito que eu aprendi muito, de verdade mesmo, com a nossa conversa hoje. A gente gosta do tema, a gente já trouxe outras pessoas para falar, mas é interessante como diferentes profissionais em diferentes posições têm abordagem diferente sobre o tema. Então é isso que a gente quer trazer também, né? Porque como é um tema amplo e que ele tende a ser muito discutido ainda, a gente quer trazer contribuições de perspectivas diferentes. Eu acho que isso ajuda a enriquecer a discussão, né? E assim, a sua perspectiva é muito legal. Eu como empreendedor, né, a gente, na IndexMed, a gente também tem nossos desafios, a gente está aproveitando de verdade para aprender com você aqui. E eu tenho certeza que os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes também vão ter lições e coisas a pensar também, né, a respeito do tema individualmente, né, porque, como você disse, o Leandro falou, é um tema que ele não só está relacionado ao nosso trabalho, ele está relacionado à nossa vida, né, e vai impactar cada vez mais nos próximos anos. Então, eu agradeço, muito obrigado, Antônio. Eu quero agradecer a produção do IndexCast também, pelo seu trabalho dedicado. Eu agradeço a IndexMed, que é o patrocinador, né, principal desse podcast. Se você gostou do conteúdo que a gente apresentou hoje, deixe um comentário, né? Clica aí para curtir o nosso canal e também indique para quem você achar que seria interessante esse conteúdo. Bom, obrigado por assistir até o final. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode enviar para marketing@indexmed.com.br. Esperamos que este episódio tenha inspirado você, né, ouvinte, a refletir sobre a importância desse tema na sua vida, na sua empresa. E até o próximo episódio.